Oi pessoal, meu nome é Laura Garcia, eu sou estudante da Faculdade de Odontologia na UFA, eu estou no 8º período e hoje eu estou aqui com o Dr. Professor Flávio Neves para um bate-papo dentro da nossa matéria de empreendedorismo. Flávio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e poder compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Eu que agradeço. Professor, a gente queria saber como que foi o início da sua carreira. Quando eu formei, a proposta, a ideia da família, que eu formei muito novo, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu formei com 21, eram 4 anos de odontologia naquela época. E aí a ideia era voltar para Ituiutaba, né? Eu sou de Ituiutaba, minha família é de lá. Meu pai era protético, então a ideia era a gente montar um consultório junto, um consultório laboratório. Só que aí aconteceu um problema, um tio meu, ele teve um problema financeiro, ele quebrou, meu pai era balista dele, e aí o dinheiro que era para montar o consultório foi gasto. E aí, com essa novidade, né, isso era 87, formei, não era possível montar o consultório lá. Fiquei meio perdido, tive umas propostas de trabalhar em clínica popular em Cuiabá ou então em São Paulo, alguns amigos iam, mas definitivamente não era o que eu gostaria, porque eu já era monitor de prótese, então tinha feito inclusive alguns trabalhos de prótese mais extensos na faculdade, junto com o professor Abete, com o professor Alfredo, o professor Ricardo, então eu tinha um interesse grande de seguir por aí, né? A clínica popular era meio pesado. E aí o professor Vanderlei, que era da prótese removível, me convidou, já vendo que eu não estava meio perdido, me convidou para dar aula na escola técnica, no curso técnico de prótese. E aí eu concordei, não pensava até então de ser professor, de jeito nenhum. No primeiro momento eu pensei inclusive de ser professor só no início e depois sair fora, montar o consultório. Mas entrei assim, e por isso que eu estou, inclusive, por isso que estou na UFO desde 87, desde os meus 21 anos. Né? Hoje eu tenho em julho, né? Estou completando 58 anos de UFO, porque eu entrei exatamente quando eu formei. Né? Foi meu primeiro emprego formal. Aí em 91 eu resolvi, aí seguiu que em 89 eu prestei concurso para odonto, passei para odonto, virei professor de odonto, mas na removível. Em 94 é que eu comecei na odonto, mas em 91, já fazendo mestrado, eu passei para 40 horas e montei consultório. Montei um consultório na Arthur Bernardo, junto com o professor Ricardo e o Marco Protético, em 91. E como foi essa virada de chave para você pensar e juntar e planejar, agora eu vou abrir meu consultório? O que você fez? Como eu falei, eu não tinha uma paixão até então com docência. De verdade, ela estava vindo, né? Eu já estava começando a curtir muito essa parte. Vocês estão no estudo de empreendedorismo, vocês vão ver que essa parte, né, no meu caso, que eu acabei tendo duas profissões, né? Professor e dentista. Sim. São duas coisas diferentes, mesmo que o assunto seja o mesmo. Em termos de empreendedorismo, eu não sei se isso foi uma boa ideia, porque às vezes uma coisa conflita com a outra e até já tenho épocas que atrapalham. Eu fui gostando e assim, graças a Deus, as minhas tomadas de decisão sempre passou muito por essa pergunta, o que eu gosto de fazer e o que eu faria com prazer. E até hoje, eu trabalho nas duas coisas, gosto muito do que eu faço e eu não faço tanta conta de quanto eu vou ganhar com aquilo, né? A primeira conta que eu faço é se eu vou ganhar feliz, se eu vou estar feliz fazendo aquilo, se aquilo vai me dar uma alegria de estar fazendo aquilo. E naquela hora eu tinha muito mais afinidade com fazer do que com ensinar. Porque eu tinha feito 4 anos de odonto, sabia fazer e sabia, né? Mas pensava que sabia. E achava que era aquele o meu caminho. Então eu tinha muito mais essa definição, ou seja, você quer ver o tanto que eu pensava em montar consultório,
que quando eu formei e que eu arrumei esse emprego, eu ia receber, né? Nunca tinha recebido e ia começar a receber. Eu falo nunca tinha recebido, eu recebia monitoria, né? Porque a minha conta do Banco do Brasil ela é a mesma conta da monitoria, foi aberta para a monitoria. E aí eu queria ter o consultório, até porque o meu contrato era temporário. Então eu podia a qualquer momento perder o emprego que eu tinha. Então como eu tinha um consultório, mas nesse consultório não tinha raio-x, não tinha... tinha umas coisas que não tinha, assim, eu não lembro bem assim, mas umas 3 ou 4 coisas que também faltavam. Minha primeira compra foi isso. Né, isso foi uma coisa legal. Em vez de eu comprar um carro, por exemplo, né, eu não quis, eu quis terminar de montar meu consultório. Juntando com aquilo que eu sabia que tinha lá, que meu pai tinha guardado, eu teria um consultório. Porque eu pensava, se eu tiver um consultório, eu consigo montá-lo e daí, a partir daí, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo sobreviver. Mesmo que eu seja mandado embora da UFO, né? Eu não tinha garantia nenhuma, eu ia prestar concurso, não sabia se eu ia passar. E o senhor abriu sozinho o consultório? Então, aí eu abri em 91, aí foi o Ricardo, né? Nisso a gente estava fazendo desde reuniões para a gente começar a fazer mestrado, doutorado, que não era uma coisa comum. E a gente ia estudando que lugar que ia fazer, então tinha algumas reuniões. Nessas reuniões, o Ricardo Prado me chamou para montar consultório na clínica. Tinha uma sala que o cunhado dele ia deixar, e aí eu pude montar nessa sala. E aí sim, eu abri sozinho, uma dificuldade, porque nessa época, para você ter ideia, eu já tinha uma casa que eu tinha comprado... Não, mentira, quer ver? Deixa eu só fazer as contas. A primeira coisa que eu comprei foi os equipamentos, mas eu não montei, eu era pequeno. Isso ficou guardado. Ficou guardado na garagem do meu avô lá em Tutaba. Ficou guardado lá. Eu ainda pensava que talvez eu montasse esse consultório lá. Então foi aos poucos? Isso ficou... Não, mas foi... eu parcelei. Sim. Tinha um lance também assim, ó. Eu era muito novo, né? Então eu tinha pedido dispensa de alistamento militar. Então agora formado, eu tinha que me reapresentar, ser dentista exército. Só que agora o emprego que eu tinha na faculdade era melhor, mas eles mesmo assim poderiam me chamar. Então me orientaram que se eu tivesse uma dívida que eu desse conta de pagar, mas que com o salário do exército não desse para pagar, eles não me pegavam, era lei. E aí o salário da faculdade era maior. Então eu fiz essa compra desses outros equipamentos e garanti que eu tivesse um consultório. O consultório estava lá, mas ele não foi montado, ele foi guardado. Foi guardado bastante tempo. Porque em 87 até 91, quando eu fui montar. Eu paguei parcelado, mas ter aquele equipamento, igual quando você compra uma coisa parcelada, foi imediato. Ficou guardado lá no meu avô. E aí, quando em 91, então a gente foi até interessante, porque eu tirei ideia justo quando eu entrei no mestrado, que era em Ribeirão e era tempo parcial. Então era meio maluco isso daí, porque eu viajava, voltava, tinha que dar aula, porque o meu afastamento era parcial, não era total. E eu estava arrumando mais coisa que era montar o consultório. Né? Então aí em 91 o consultório foi realmente montado. Né? Só que eu já estava no odonto, já tinha uma perspectiva diferente, porque daí eu tinha prestado concurso, eu era efetivo, que foi em 89. E então, quando eu já estava efetivo no odonto, eu já tinha... Na época já tinha estabilidade do servidor público, né? Eu já tinha isso. Então aí sim já montei querendo montar, mas já sabendo que eu dividiria a jornada, que eu teria que fazer 40 horas UFO, que é inclusive uma categoria especial, né? Porque o normal é o 20 horas e o 40 DE, na USP tempo integral. Então tem um regime excepcional que é o de 40 horas, né? Então eu entrei nesse regime excepcional de 40 horas, mas é bem sacrificante. Então, assim, se for conversar com a Fernanda, com a minha esposa, você vai ver que a vida inteira eu trabalho 12 horas. Se você for
contar muitas vezes, para completar isso aí, eu uso sábado, eu uso domingo. Vocês eles sabem disso. Sim. Uma vida inteira isso. E nesse tópico de você ser professor, né? Ter seu emprego na área acadêmica e também ser dentista, desde sempre, né? O senhor acha... Na verdade, desde 91, né? É muito desafiador? Porque, assim, você vai ficar envolvido com o trabalho muito tempo da sua vida. Então, conciliar isso com família, com filho, com esposa, com hobby, não é muito simples. Né? O tempo inteiro você está fazendo alguma coisa. O tempo inteiro você está... Eu acabei que eu envolvi realmente por conta das especializações, das pós-graduações lato sensu, que a gente começou, já, quando eu formei já existia de prótese. Então eu fui envolvendo com o assunto e chegou uma hora que a gente começou a dar muito curso fora. Né? Então nós demos um curso, só para você ter ideia, nós demos um curso em Aracaju, nós demos curso em Teresina, nós demos curso em Campina Grande, Campina Grande não, desculpa, é outra cidade da Bahia, esqueci o nome. Poxa, a gente deu curso em muito lugar, aqui na região, Anápolis, Goiânia, Brasília, e muito tempo. Então eu acabei envolvendo muito, e desses, né, Brasília, São Paulo e Portugal está até hoje. Né? Ou seja, tem mais de 20 anos que eu dou curso de lato sensu junto com outros professores nesses lugares. Né? E o senhor acha hoje, tem tantos anos já nas duas profissões, o senhor acha que elas acabam se atrapalhando mais ou elas se agregam? Não, hoje agrega muito, mas isso não foi tão simples. Teve uma época muito pesada, teve uma época, claro, que eu tinha que estudar muito, porque nesse tempo todo surgiram na área que eu atuo, que é da reabilitação oral, surgiram informações e técnicas muito diferentes do que eu tinha aprendido. Então, quando é assim, não é você ir lá e fazer um aperfeiçoamentozinho, não, é quase que uma graduação. Né? Eu não sabia nada de implante, eu não sabia nada das cerâmicas puras, isso tudo a gente teve que estudar muito. E esse nivelamento não era simples, sabe? Você tem que parar e aprender mesmo. Eu estou falando de horas de estudo para você se capacitar e depois mais umas tantas horas para você montar aulas competitivas para falar daquele assunto para ensinar. Então, eu não sei te falar quantos finais de semana eu perdi montando isso. Essa parte, economicamente, foi bem legal, assim, deu muito retorno. Até hoje, eu acho que deu e dá muito retorno. Mas não sai de graça, foram muitos finais de semana gastos com isso daí. Enquanto isso, eu trabalhava no consultório. O consultório sempre me deu alegria, e vocês sabem disso, porque eu falo isso em aula, que eu não gosto de fazer prótese, eu gosto de reabilitar. Então, sempre me deu muito prazer ter o domínio de fazer uma reabilitação. Isso daí é uma alegria assim, incomparável. Né? Até lembra muito a sensação quando você termina uma maratona, uma outra maratona, que você tem que lembrar de tudo que você fez para estar ali. Não é aquilo ali, não é aquele dia. Né? Você não comemora aquele dia, você comemora uma jornada de treino, de preparo para você chegar e dar conta de fazer aquilo, né? Não é o dia ninguém dá conta de chegar lá e correr no dia e beleza, eu fiz uma maratona, isso não existe, né? Você tem uma sequência de preparo gigantesca e nesse preparo você deixa de fazer um monte de coisa. Então, eu considero que eu dei um pouco de sorte. Hoje eu aconselharia, e depois uma parte boa dessas coisas que eu fiz foi feita em cima de planejamento estratégico. Mas uma parte, teve muito do começo, que é até onde a gente está indo ali, que foi meio na sorte de Deus abençoar, que eu tive com as pessoas certas no caminho certo. Depois não, depois realmente começou a ter um planejamento estratégico
de enxergar que ninguém sabia determinado assunto, que aquele assunto estava dando certo no monte de lugar, então que eu tinha que ir lá, eu tinha que buscar aquela informação e a partir daí montar, né? E aí começou a ficar bom, porque daí eu ia fazer um curso de especialização de implante. Eu ia aprender a fazer implante, eu podia trazer para a UF, como eu trouxe, junto com outros professores, com outros colegas, isso serviria para estrito senso, serviria para lato senso, para a especialização, serviria para estrito senso, que era o mestrado que então a gente estava montando, que começou em 2021, e servia, mas agora já 20 anos depois, a gente tinha bastante treino, e servia para o meu consultório. Então, em 94, quando eu fui fazer especialização de implante, já era outra cabeça, aí já era parte de um planejamento estratégico. Era trazer isso para a UFO, mas continuando 40 horas, eu ia fazer isso no consultório. Então, as pessoas que você encontrou no caminho realmente agregaram muito na sua vida profissional. Eu considero que sim, né, Laura. No começo, quando o Ricardo chamou, foi lá no Arthur Bernardes que a gente montou o consultório. No Arthur Bernardes eu conheci o Marco. Você vê as coincidências também, né? Eu penso muito, agradeço muito a Deus isso daí. Eu conheci gente muito importante do nada, porque o Marco era só o marido da Campo, que era uma professora que tinha passado no concurso da PERI, então virou professor de periodontia, junto com a Cristiane, e o Marco era protético casado com a Campo. Mas até aí ninguém sabia se o Marco era bom, se o Marco era ruim, entendeu? E o Marco só hoje, né, todo mundo reconhece o melhor protético de Uberlândia. Mas na época era só uma pessoa que veio para cá, era mais um. Mas dentro de muito pouco tempo, deu para ver uma coisa interessante, que o Marco, por ser muito bom, o nível do nosso trabalho subiu muito. Porque, queira ou não, o paciente valoriza muito, né, a estética, a forma e tal, e isso tinha muito do dedo do Marco. Né, porque a gente ficou muito amigo, né, a gente trouxe sobre implante, isso é 91, 94 começou a ter prótese sobre implante. E aí, agora eu já era amigo dele, nós temos uma parceria para aprender a mexer junto com o prótese sobre implante, nós fizemos coisas incríveis. Você vê, olha só, 94, né? Em 99, só 5 anos depois, eu cheguei a ser convidado para apresentar trabalhos nossos num chamado CIP, Simpósio Internacional de Prótese sobre Implante, em São Paulo, um negócio super com 1.000 e tantas pessoas assistindo. Então, a gente deu um pulo muito grande nessa hora aí. Aí tudo que eu falei, com muito final de semana perdido, muito, nem dá para comparar com hoje. E toda a sua trajetória dentro de clínica sempre foi com algum sócio, né? Vivendo uma sociedade. Sim. Você acha que tem algum ponto negativo de viver em sociedade? O que você acha que tem de ponto muito positivo? Porque, afinal, você está em sociedade desde sempre. Não, assim, isso é boa pergunta, né? Esse entendimento, eu considero que sempre eu tive esse entendimento da maneira certa. Quando você vai fazer uma parceria, igual um casamento, todos nós temos prós e contras, todo mundo tem vantagens e desvantagens, né, baseado nas suas características individuais. Para dar certo, você tem que começar a entender o que são os pontos negativos e se você consegue conviver com aquilo. Né? Se você consegue conviver com aquilo, pronto. Se não consegue, esquece, para, já corta logo, já vai para outra, não dá, não vai ter jeito. Tá? Se você consegue, lembra sempre de, todo dia de manhã, na hora que você acordar, você fala assim, lembra que você falou que você conseguia? Porque se você for voltar atrás, não vai dar. Né? Então, se é que tem um ponto negativo, seria esse, você vai ter sempre que ceder alguma coisa e tal. Então, não ficar muito preocupado em ganhar sempre, não vai ter jeito de ganhar sempre. Por outro lado, você vai ter condição de fazer coisas muito melhores, porque você vai estar em duplo, trio, né? Olha, a gente não tinha muita grana e nós construímos a Rico. Puta, a Rico até hoje é uma clínica que qualquer um que entrar vai fachar porra, né? Então é legal, sozinho é muito difícil fazer um negócio daquele. Teria condição? Teria, uns 15 anos depois. Sim. Entendeu? E isso não dá, é o que eu vejo muitas vezes as pessoas montando um trem super legal, pertinho de aposentar ou já cansar. Então não, eu curti pra caramba, eu vivi. Eu lembro que uma vez, um pessoal de Brasília
veio conhecer a ECO e eles falaram assim, em quanto tempo você acha que você tira o seu investimento? Eu falei, cara, eu não fiz essa conta. Eu fiz um lugar para eu entrar e achar assim, eu estou trabalhando num lugar muito bom, muito bonito e que tem os equipamentos que eu preciso. Ou seja, eu vou trabalhar feliz pra caramba. E aí você vai ganhar dinheiro. E eu tenho dúvida que sempre deu retorno. Né? Talvez esse último empreendimento foi o mais complicado, porque nós demos o azar da pandemia. Eu ia te perguntar, nesse todo esse tempo, qual foi o seu momento de empreendedor que você achou mais crítico? Sem dúvida nenhuma, foi a vinda para cá, né? Foi 19, então 18, 17, a gente já vinha conversando que ia chegar uma hora que a gente ia ter que parar com os cursos e decidir. Eu já tinha a Prado Neves, né? A Prado Neves, ela foi, assim, constituída, a gente já tinha tido sociedades, eu e o Célio, mas a Prado Neves foi constituída mesmo em 2011, porque em 2011 nós compramos equipamento de CAD/CAM. Agora nós estamos falando num investimento de quase 400 mil. Então um investimento de quase 400 mil para ficar assim, sem ter um dono específico, né? Ficava meio estranho. Então nós resolvemos realmente efetivar aquela parceria, eu serve com o nome, né? E aí veio a Prado Neves, que vem de uma empresa que o Célio tinha, porque eu tinha uma empresa, o Célio tinha outra. A minha era com o Ricardo, e a do Célio era com a Alessandra, a professora Alessandra da pediatria, que ia ter que sair porque ela estava DE. Então, ou seja, na dele estava só ele, por isso Prado e Neves, porque daí eu fui, era Prado e Castro, né, que era o nome da Alessandra, daí eu fui para lá. Era mais fácil, porque a gente não gastava nada, era só mudar algumas coisas, pagar umas taxinhas, mas pô, não era montar uma empresa. Sim. Então por isso que ficou a Prado e Neves. E aí sim, nós compramos, fizemos um investimento bem grande, que é uma coisa que depois precisa, talvez foi um dos momentos em termos de empreendedorismo bem maluco mesmo, né? Porque aí é coisa de 400 mil. Isso era uma coisa que eu estava aqui no meu script, né? O investimento que vocês fizeram para ir para o fluxo digital. Isso, numa hora que ninguém quase falava disso. Sim. Aí entra aquilo que eu te falei. Por quê? Porque nos estritos senso e lato senso, a gente já ouvia falar dessas coisas. Então em Portugal a gente ouvia falar, né? Aí eu já tinha ex-aluno meu que estava dando aula nos Estados Unidos que também já falava muito. E como é que foi isso? Vocês em sociedade chegar no consenso e falar, vamos investir 400 mil nisso aqui. Então, primeiro, ninguém faz assim. A questão é a rede que eu estou te falando, que vinha das aperfeiçoamentos, das especializações. Eu fui aprendendo, né, que aquilo era legal. Quem me falava era gente que eu conheço, que eu sei que é muito. Aí nós vamos capitalizando, tanto que durante muito tempo eu falava assim, nossa, eu tô apertado, mas graças a Deus a empresa não. Porque realmente a empresa foi melhorando. Por mais que eu reconheça que alguma coisa talvez pudesse ter andado melhor, mas eu não sei te falar qual que seria esse caminho, sabe? Quem fez sabe o que foi a dificuldade e quais foram os problemas, né? Então muitas vezes quem vem de fora com a solução pronta, tem hora que chega a ser até um pouco hilário, sabe? Assim, tanto que a coisa é muito mais complexa do que a pessoa está falando ali, sim, como se fosse muito simples resolver e tal, né? Só faz isso e vai, né? Não, as coisas são muito complicadas, né? O pessoal fala muito assim, a gente reclama assim, não, a Prado Neves precisa decolar mais, né? Aí o pessoal fala, não, mas você tem que fazer isso, que quase tudo que me falam é para ter paciente. Mas o cérebro tem horário, não é paciente que a gente tem que ter, a gente precisa ter curso aqui dentro, precisa ter outras coisas. E as soluções não são tão simples igual às vezes as pessoas querem mostrar, né? E você, ao longo de todas essas décadas como empreendedor dentro da clínica, você sente uma diferença entre hoje e décadas atrás? Você é dono da empresa. Mas em relação a quê? A gestão da empresa. Não, melhorou. Nossa, nem a idade é vergonha. Até de experiência, né, sua? Não, mas não é só minha, né? Porque no começo teve uma coisa, né, que eu não falei que foi muito, muito importante para nós. Quando o Sérgio saiu nessa parte aí, teve uma hora que a gente contratou uma equipe de marketing.
Foi na época que o pessoal achou muito louco, porque isso foi 2004, 2005, a gente pagou 70 mil. E foi muito legal. Eles fizeram a parte de marketing, eles fizeram um momento de pesquisas, e aí eles fizeram pesquisas sobre nós, com a sociedade, com os colegas e com os pacientes. E faziam reunião individual com cada um de nós, mostrando pontos positivos e pontos negativos. Então, era legal você que você tinha pontos negativos, você avaliava, se quisesse mudar aquilo, né, fazer alguma coisa para mudar. A gente já era consolidado, então é claro que não tinha pontos negativos exagerados, assim. Daí entrava a parte interna daquelas pesquisas, que poderia ser mudado porque também tinha da clínica em si. Não era só do Flávio, do Fabiano, do Leandro, tinha da clínica. Aí da clínica teve um monte de sugestões importantes e bem legais que mudaram muito mesmo. Até a gente se sentia melhor daquele jeito lá. Ficou mais acolhedora, ficou mais a nossa cara, ficou bem legal. É disso que vem de acompanhar o paciente até lá embaixo, que lá também são 2 andares, foi daí que veio, não era assim. Saía. Então, teve várias mudanças que foram bem bacanas, né? Teve coisas que eu tenho orgulho de não ter deixado acontecer, né? Que era colocado em pauta e aí ia ver o que ia fazer, o que eu ia fazer. Então, teve muita coisa que mudou a cara da clínica para melhor e teve coisa que eu não aceitei. Por exemplo, ele queria, na época, isso mudou depois, mas na época ele queria fazer um rodízio de TSB, eu falei, cara, você não está entendendo, o que a gente faz é muito especializado, esse TSB faz muita diferença, ele mandar essa Fabiana embora, eu falei, cara, mandar a Fabiana embora, eu posso ir junto com ela, ela sabe o nome dos pacientes, sabe tudo, não vou e tal, a Fabiana está aí até hoje, tem 28 anos de trabalho aqui dentro, e é uma peça-chave da clínica, importantíssima, bem valorizada, eu acho, né? Porque ela faz uma diferença gigante. E depois vinha a propaganda, né? Tanto que a gente teve uma propaganda na Globo um tempo. Agora você imagina você ter que parar de atender para resolver. Não fica bom, o paciente tem nada com isso. Fábio, para finalizar, hoje a gente escuta muito dentro da faculdade mesmo que quem quer sair da faculdade, ser um cirurgião dentista e realmente ir para a parte clínica, que precisa ser um empreendedor. Queria te pedir um conselho para quem está formando e quer empreender na odontologia. O que você aconselharia a pessoa? Então, primeiro que eu concordo demais. Né? Eu acho até que sempre foi, só que ninguém nunca foi treinado. É legal saber que vocês têm uma disciplina de empreendedorismo. E eu não sei se a maioria consegue enxergar a importância disso daí. Mas fazer um planejamento estratégico do que você quer para daqui 10 anos, tá? E estudar o que você precisa para chegar nisso é muito importante, porque no meu começo, quando eu não estudava nada disso, eu dei muita sorte, eu falei aqui, né, de conhecer as pessoas certas no momento certo. E assim, um detalhe, né, apesar que depois eu comecei a fazer esses planejamentos, e acho que eles fazem muita diferença, mas também, por outro lado, eu nunca trabalhei só por dinheiro. Né? Eu acho que gostar do que faz vai fazer uma diferença gigante. Porque na hora que você estiver apertado, que você estiver praticamente só pagando o investimento que você fez, o que você vai ter de alegria é o que você está gerando, o que você está produzindo. Então escolha uma coisa que você goste muito. Se você gostar muito, você vai se diferenciar naquilo. Não tenho dúvida que vai diferenciar, porque tem uma carência gigante de profissionais que gostam do que faz e que se doa à altura, e a sociedade valoriza isso. Não tenho dúvida. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Tchau, gente. Legal. Valeu.